E aí, galera, você vai assistir mais uma aula do canal do Vlog do Professor Bruno. E não se esqueça de clicar no gostei, isso aí ajuda bastante, tá? E se inscreva no canal para ficar recebendo sempre as novidades aí das novas aulas, os novos cursos, os novos módulos e por aí vai, tá bom? Boa aula! E aí, moçada, beleza? Professor Bruno na área, continuando o curso de Unity. Isso aí. E nessa aula nós já vamos voltar com a nossa matéria, com o nosso conteúdo do curso. Nas aulas passadas, nas últimas 4 aulas, nós fizemos exercícios a respeito do conteúdo, né, visto até o momento. E hoje continuaremos aí com a sequência normal do curso. Nessa aula, então, nós vamos aprender um outro tipo de loop, que é o while e o do while, que são coisas um pouquinho diferentes. São dois loops semelhantes, mas eles têm algumas diferenças significativas, ok? Então vamos falar aí sobre loops while e do while. Então vamos lá. Antes, nós vamos fazer uma organização aqui nesses scripts. Nós podemos criar pastas para organizar esses scripts. Eu posso criar uma pasta scripts e colocar todos os scripts dentro. Isso fica interessante dentro do nosso jogo, à medida que nós vamos inserindo elementos dentro do nosso jogo. Tá? É importante essa organização. Então, eu vou criar aqui uma pastinha. Cliquei com o botão direito, vim aqui em Create, Folder, certo? Essa pastinha Folder eu vou chamar de Exercícios. Beleza, então aqui em Assets eu tenho agora a pastinha Exercícios e eu vou passar esses scripts aqui dos exercícios 1, 2, 3 e 4 para dentro daquela pastinha. Então, vou simplesmente mover esse conteúdo, esses scripts aqui para dentro. Quando eu clicar na pastinha exercícios, eu tenho lá todos os meus exercícios, ok? Então, só para diferenciar aí e falar um pouquinho desse conteúdo aí que vai ser muito importante quando a gente tiver vários elementos já dentro do nosso jogo, ok? Então, vamos para o script da aula de hoje. Eu vou criar o C# script, que é a respeito do loop underline while. Beleza. Vamos abrir aqui no MonoDevelop. Ok. Beleza. E vamos lá. Sem muita demora, vamos falar aí sobre o while. O que seria o while? A tradução é enquanto. Então é um loop que ele vai repetir o seu bloco de comandos enquanto uma condição estiver sendo satisfeita. A hora que essa condição deixar de ser verdade, deixar de ser satisfeita, ele para de repetir o bloco de comandos e segue a sequência normal do programa, tá certo? Então a sintaxe do while é a seguinte. Basicamente, nós temos o comando while, aqui a condição, nada mais é do que um teste lógico, tá? E semelhante àqueles que nós usamos no if, no comando if. E enquanto essa condição estiver sendo satisfeita, ele vai executar esse bloco de comandos. Tá? Então, mesmo esquema do if. A gente lê aqui, enquanto a condição for verdade, ele vai executando esse bloco aqui. Então, ele tem uma diferença do for. O for eu tenho mais controle no número de vezes que eu quero executar o meu loop, tá? Eu tenho mais controle em termos, eu quero executar 5 vezes, 10 vezes. No while não, o while é um loop onde
nós vamos usar quando eu não tenho exatamente a certeza de quantas vezes esse bloco vai ser executado, ok? Então ele tem essa diferença aí. E tem uma outra variação que é o do while, que nós vamos ver na sequência do while, que ele tem uma diferença significativa. Então, ele é um pouquinho diferente no modo de construção. Então, veja bem, eu inicio com do, e aqui eu tenho o bloco de comandos, certo? Os comandos que vão estar dentro desse loop, e no final aqui que eu faço o teste. Então, qual que é a diferença do while para o do while? O while pode ser que ele entre, o programa chegue até esse loop while e essa condição já esteja satisfeita. Essa condição já não precisa, já está pronto aqui, ele não precisa executar esse bloco de comandos. Então ele simplesmente pula. Tá? Se essa condição já for verdade, ele pula e beleza, não executa nada que está aqui dentro. O do while, mesmo que o programa chegou aqui, a condição já esteja satisfeita, essa condição while, ele vai executar o bloco de comandos pelo menos uma vez. Então ele tem essa diferença aí. O while não, se a condição já estiver satisfeita, ele não executa. O do while executa pelo menos uma vez. Por quê? Porque ele executa o teste enquanto só no final. Ele está aqui, ó, faça os comandos e depois ele verifica a condição. Então, o do while executa pelo menos uma vez. O while não. Se já estiver satisfeito, ele não executa nenhuma vez. Então, vamos às possibilidades aqui. Nós vamos criar uma variável, eu vou chamar de num, e iniciar essa variável em 0, tá? Para a gente entender o funcionamento aqui do while. Então, eu vou dizer aqui, ou melhor, eu vou deixar para atribuir a variável aqui, ó, num recebe 0, tá? Eu vou falar, enquanto num for menor que 10, então tá aqui a minha condição para a execução do bloco de comandos do while, tá? Eu vou realizar os comandos aqui, o bloco de comandos vai ser só um debug log, onde eu vou escrever o valor de num mais o conteúdo da variável num. Beleza. Passo importante aqui, gente, não podemos esquecer. No for, vocês se lembram que a gente faz o incremento da variável de controle no próprio corpo do código, no próprio for. No while, não. Eu tenho que fazer o incremento da variável de controle dentro do bloco. Então, eu tenho num igual a 0. A minha condição é enquanto num for menor que 10. Se eu não colocar aqui um incremento de 1 em 1, de 2 em 2, 3 em 3, enfim, o incremento que a gente quiser aqui, isso aqui vai entrar no que a gente chama de loop infinito. Por quê? Porque suponhamos que eu não tenha isso aqui. O num sempre vai estar valendo 0. Tá? Então, essa condição nunca vai ser satisfeita. Então, ele vai entrar aqui e não vai sair disso daqui nunca mais. Vai entrar num loop infinito. E o próprio sistema, os sistemas operacionais hoje já estão mais espertos, mais inteligentes quanto a isso. Então, os próprios sistemas já finalizam, né? Já detectam esse erro aí no programa e já finaliza, emite algum alerta, já emite a possibilidade da gente finalizar o erro. Dá uma travada, mas a gente consegue finalizar o programa, às vezes, sem problema nenhum. Tá? Mas antigamente não, isso aqui entrava num loop infinito e não saía nunca mais disso daqui. Ok? Então, não posso deixar de fazer o incremento
ou decremento, né, vai depender se eu quero andar para trás ou para frente, da variável de controle. Tá certo? E aqui no final eu vou colocar aqui, ó, um outro debug log com o texto loop finalizado. Ok, vamos salvar. Beleza. Vamos voltar aqui para nossa unit. Deixa eu conferir se não tem nada na câmera. Não, não tem nenhum script nela na câmera. E vamos colocar então aqui o script loop while na câmera. Joia. Voltando aqui para o console, vamos dar um play. Vamos ver o que vai acontecer. Olha, ó. Vamos aumentar aqui um pouquinho. Beleza. Então, o que ele fez? O num inicialmente valia 0, né? Eu iniciei o num com 0. E ele foi escrevendo o valor de num, olha lá, valor de num, valor de num, valor de num, enquanto o num fosse menor do que 10, tá? Aqui, ó. Enquanto num menor que 10, ele vai escrever e aumentar o valor de num. Então, ele escreveu, aumentou o valor de num, escreveu, aumentou o valor de num, escreveu, aumentou o valor de num. Chegou aqui embaixo, ó, num estava valendo 9, certo? Ele escreveu, né, num valendo 9, aumentou o valor de num. A partir desse momento, num passa a valer 10. Então, essa condição não foi mais satisfeita, ok? De num menor que 10. Então, ele sai do loop e escreve o próximo comando lá, que é o debug log, loop finalizado. Beleza? Olha aí, bastante simples. Voltando aqui, bastante simples o funcionamento do num. Agora veja bem, vamos colocar aqui num valendo 10. O que vai acontecer nessa situação? Vamos ver aqui, ó. Deixa ele atualizar, beleza? E vamos rodar esse script. Olha o que aconteceu, loop finalizado. Ele não realizou nenhuma vez os comandos do while, porque o num já chegou no while já com a condição já satisfeita. Então, essa condição aqui deixou, essa condição na verdade aqui, aliás, ela deixou de ser verdade. Num não é menor que 10, num já é maior ou igual a 10. Ok? Então, ele não executou o bloco de comandos, já pulou para o próximo comando ali, que era o loop finalizado. É a diferença do while. Então, vamos colocar aqui o textinho, loop while finalizado. Vamos fazer aqui agora um do while, para a gente ver a diferença do while para o do while. Então, veja bem, é o mesmo esquema. Olha aqui, ó, finalizo aqui com ponto e vírgula, ok? Porque eu indicando o final do comando. O mesmo esquema do while aqui anterior. O mesmo, opa, maior não, né? Menor do que 10, que é a minha condição. Só que eu começo com do. Vou colocar os mesmos comandos aqui que nós usamos no while, vou colocar aqui no do while, ok? E no final eu vou fazer um debug também, indicando o loop do while finalizado. Então, com o mesmo valor aqui de num, certo? O num está valendo 10 ainda. Nós vamos ver esse bloco aqui e esse bloco aqui. Vocês vão notar que esse bloco ele não vai ser executado. Nós fizemos isso agora. Mas esse bloco aqui vai ser executado pelo menos uma vez, porque ele testa depois. Primeiro ele faz os comandos, ok? Depois ele testa, é aquele famoso, né? O cara bate, depois pergunta o que aconteceu, né? O que o outro fez. É isso daí. Então vamos salvar, vem cá, deixar atualizar, beleza? Vamos rodar o nosso jogo. Olha só, o primeiro loop aqui já foi finalizado direto. O segundo loop não. O do, ele realizou o comando, né, de dentro do bloco,
Depois ele testou. Como a condição já estava satisfeita, ele finalizou aqui o loop do while. Beleza, pessoal? Então, essa é a diferença importante aí do while para... do while, né? Então, na verdade, deixa eu falar diferente. Ó. Essa é a diferença importante aí do loop while para o loop do while. Ok? Assim fica mais claro, né? Senão ia misturar tudo. Tá bom? Então, nessa aula aí nós aprendemos aí o loop while e do while. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar no joinha para ajudar, certo? E se inscrever no canal para estar sempre recebendo as novidades, aí, os novos vídeos, novos cursos, novos módulos e por aí vai, tá bom? Aí tem os contatos, o Twitter, o blog, o e-mail. Dúvidas e sugestões postem nos comentários ou mandem por e-mail, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.